Então, para nossa aula de hoje, nós vamos precisar do ler e escrever do menininho aqui, ó, tá? E Rapunzel, tá bom? Vamos lá, a leitura. Era uma vez um casal que havia muito tempo desejava ter um filho. Contudo, os anos se passavam e seu sonho não se realizava. Até que um belo dia a mulher percebeu que Deus ouvira suas preces. Ela ia ter uma criança. Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa, Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver no quintal vizinho um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas, em torno de tudo, se erguia um muro altíssimo, que ninguém se atrevia a escalar, afinal, era a propriedade de uma feiticeira muito temida e poderosa. Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram seu apetite, e ela sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. A cada dia seu desejo aumentava mais, mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que queria, pois por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio. Até que um dia o marido se assustou e perguntou: "Que está acontecendo contigo, querida?" "Ah", respondeu ela, "se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer logo, logo." O marido, que a amava muito, pensou: "Não posso deixar minha mulher morrer. Tenho que conseguir esses rabanetes, custe o que custar." Ao anoitecer, ele encostou uma escada no muro, pulou para o quintal vizinho, arrancou apressadamente um punhado de rabanetes e levou para a mulher. Mas que depressa ela preparou uma salada e comeu imediatamente, deliciada. Ela achou o sabor tão bom, mas tão bom, que no dia seguinte seu desejo de comer rabanetes ficou ainda mais forte. Para sossegá-la, o marido prometeu-lhe que iria buscar mais um pouco. Quando a noite chegou, pulou novamente o muro mas mal pisou no chão do outro lado, levou um tremendo susto. De pé, diante dele, estava a feiticeira. "Como se atreve a entrar no meu quintal como um ladrão para roubar meus rabanetes?" perguntou ela com os olhos chispando de raiva. "Vai ver só o que te espera." "Oh, tenha piedade", implorou o homem. Só fiz isso porque fui obrigado pela minha mulher. Minha mulher viu seus rabanetes pela nossa janela e sentiu tanta vontade de comê-los, mas tanta vontade, na certa morrerá se eu não levar alguns." A feiticeira se acalmou e disse: "Se é assim como diz, deixo você levar quantos rabanetes quiser, mas com uma condição. Irá me dar a criança que sua mulher vai ter. Cuidarei dela como se fosse sua própria mãe e nada lhe faltará." O homem estava tão apavorado que concordou. Pouco tempo depois, o bebê nasceu. Era uma menina. A feiticeira surgiu no mesmo instante e deu à criança o nome de Rapunzel e levou-a embora. Rapunzel cresceu e se tornou a mais linda criança sob o sol. Quando fez 12 anos, a feiticeira trancou-a no alto de uma torre no meio de uma floresta. A torre não possuía nem escada nem porta, apenas uma janelinha no lugar mais alto. Quando a velha desejava entrar, ficava embaixo da janela e gritava: "Rapunzel,
Rapunzel, joga abaixo suas tranças. Rapunzel tinha magníficos cabelos compridos, fios como fios de ouro, finos como fios de ouro. Quando ouvia o chamado da velha, abria a janela, desenrolava as tranças e jogava-as para fora. As tranças caíam 20 metros abaixo e por elas a feiticeira subia. Alguns anos depois, o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou perto da torre. Ouviu um canto tão bonito que parou encantado. Rapunzel, para espantar a solidão, cantava para si mesma com sua doce voz. Imediatamente o príncipe quis subir, procurou uma porta por toda a parte, mas não encontrou. Inconformado, voltou para casa, mas o maravilhoso canto tocara teu coração de tal maneira que ele começou a ir para a floresta todos os dias, querendo ouvi-lo outra vez. Em uma dessas vezes, o príncipe estava descansando atrás de uma árvore e viu a feiticeira aproximar-se da torre e gritar: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. E viu quando a feiticeira subiu pelas tranças. E essa a escada pelo qual se sobe? Imaginou o príncipe. Pois eu vou tentar a sorte. No dia seguinte, quando escureceu, ele se aproximou da torre bem embaixo da janelinha e gritou: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. As tranças caíram pela janela abaixo e ele subiu. Rapunzel ficou muito assustada ao vê-lo entrar, pois jamais tinha visto um homem. Mas o príncipe falou-lhe com muita doçura, que contou como o seu coração ficara transtornado desde que a ouvira cantar, explicando que não teria sossego enquanto não a conhecesse. Rapunzel foi se acalmando e quando o príncipe lhe perguntou se o aceitava como marido, reparou que ele era tão jovem e belo e pensou: ele é 1000 vezes preferível à velha senhora. E pondo a mão dela sobre a dele, respondeu: Sim, eu quero ir com você, mas não sei como descer. Sempre que vier me ver, traga uma meada de seda. Com ela vou trançar uma escada e quando ficar pronta eu desço e você me leva no seu cavalo. Combinaram que ele sempre viria ao cair da noite, porque a velha costumava vir durante o dia. Assim foi. A feiticeira de nada desconfiava, até que um dia Rapunzel, sem querer, perguntou a ela: Diga-me, senhora, como é que lhe custa tanto subir enquanto o jovem filho do rei chega aqui num instantinho? Ah, menina ruim, gritou a feiticeira. Pensei que tinha isolado você do mundo e você me engana? Na sua fúria, agarrou Rapunzel pelos cabelos e esbofeteou-a. Depois, com outra mão, pegou uma tesoura e, tec-tec, cortou as belas tranças, largando-as no chão. Não contente, a malvada levou a pobre menina para um deserto e abandonou-a ali, para que sofresse e passasse por todo tipo de privação. Na tarde do mesmo dia em que Rapunzel foi expulsa, a feiticeira prendeu as longas tranças num gancho da janela e ficou esperando. Quando o príncipe veio e chamou: Rapunzel, Rapunzel, joga abaixo tuas tranças. Ela deixou as tranças caírem para fora e ficou esperando. Ao entrar, o pobre rapaz não encontrou sua querida Rapunzel, mas sim a terrível feiticeira. Com um olhar chamejante de ódio, ela gritou zombeteira. Nossa, eu tô fora. Desculpa aí, crianças. Ahá! Você veio buscar sua amada? Pois a linda avezinha não está mais no ninho. Nem canta mais. O gato apanhou-a, levou-a e agora vai arranhar os teus olhos. Nunca mais você terá Rapunzel e ela está perdida para você.
Ao ouvir isso, o príncipe ficou fora de si. Em seu desespero, atirou-se pela janela. O jovem não morreu, mas caiu sob espinhos que furaram seus olhos e ele ficou cego. Desesperado, ficou perambulando pela floresta, alimentando-se apenas de frutos e raízes, sem fazer outra coisa que se lamentar a chorar a perda da esposa querida. Passaram-se os anos. Um dia, por acaso, o príncipe chegou ao deserto do qual Rapunzel vivia na maior tristeza, com seus filhos gêmeos, um menino e uma menina que haviam nascido ali. Ouvindo uma voz que lhe pareceu familiar, o príncipe caminhou na direção de Rapunzel. Assim que chegou perto, ela logo o reconheceu e se atirou em seus braços a chorar. Duas das lágrimas da moça caíram nos olhos dele, e no mesmo instante o príncipe recuperou a visão e ficou enxergando tão bem quanto antes. Então, levou Rapunzel e suas crianças para seu reino, onde foram recebidos com grande alegria. Ali viveram muito felizes. Aqui acaba o conto, pessoal. E como atividade 2B, é a análise de trecho de um conto. Então, você vai conosco, sua professora vai promover uma discussão com a turma sobre a linguagem utilizada pelo autor no conto que foi lido. Então, nós vamos observar a escrita deste conto, tá? E para a aula de hoje será, então, o conto que a professora leu e depois a gente vai analisar a linguagem utilizada pelo autor, tá bom? Beijos, crianças!